Olá! Antes de iniciar de fato no tema que a gente vai trabalhar hoje, eu quero dizer do tamanho privilégio que me é dado em participar dessa conferência de lançamento da ARCAP, de poder contribuir aqui juntamente com alguns amigos e irmãos, né, durante toda essa jornada que tivemos aqui, acerca de assuntos que sabemos que são importantes, que são essenciais para o cristão, sobretudo nesse tempo, nessa sociedade contemporânea que nós vivemos. Também quero deixar registrado aqui o privilégio e a honra que tem sido caminhar com toda a diretoria da ARCAP, com cada um que compõe ali a diretoria, dizer a esses amigos e irmãos que tem sido uma bênção a caminhar com eles, principalmente agora, quando a ARCAP está lançando oficialmente sua associação, e é fato que daqui para frente terão vários desafios na vida pública, né, nos propósitos que a ARCAP se propõe a alcançar, os objetivos dela, e creio que sim, em Jesus Cristo nós conseguiremos caminhar e conseguiremos crescer no Senhor e na vida pública, então, poder dar respostas aos dilemas e conflitos que porventura nós venhamos a experimentar, como já tem acontecido no nosso país. Bem, sem mais delongas, quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Danilo, hoje eu sirvo como presbítero regente na Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, em Recife, e me foi proposto um tema muito interessante para trabalhar hoje com você. E eu diria que esse tema ele se refere basicamente à vida, ou melhor, à casa que nós vivemos hoje. A casa tecnológica que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade tecnológica e, querendo ou não, a tecnologia ela molda a minha e a sua vida, tanto no âmbito particular quanto no âmbito público. E o tema, então, que me foi proposto é o tema o cristão e a cultura tecnológica. E ao olhar imediatamente para esse tema, você primeiro pode se fazer a seguinte pergunta: Danilo, eu não trabalho na área tecnológica, eu não tenho nada a ver no meu dia a dia na produção de tecnologia, o que é que isso tem a ver comigo? E eu diria para você que nós podemos dividir, ou melhor, qualificar as pessoas do mundo a partir de dois tipos diferentes. Então, a cultura tecnológica que nos cerca nos dá dois tipos de pessoas, que são as pessoas que produzem tecnologia e as pessoas que consomem tecnologia. Não importa em qual das duas qualificações você está, o fato é que você ou consome tecnologia ou você produz tecnologia. Em outras palavras, o assunto que nós vamos tratar tem tudo a ver com você. E aí, imediatamente, talvez você se faça uma outra pergunta que também é extremamente honesta diante disso que temos como desafio de conversar hoje, que é a seguinte pergunta: o que é, Danilo, que a minha fé tem a ver com tecnologia? E, portanto, a partir dessa pergunta, eu quero traçar com você o caminho que nós faremos aqui durante esse tempo. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é o significado da tecnologia a partir da Escritura. O que é que a palavra de Deus nos dá como norte para que possamos pensar alguma definição de tecnologia. E no segundo momento eu quero pensar tecnologia, mostrar para você
como é que nós lidamos e produzimos tecnologia a partir de um paradigma cristão. Então, sabemos muito bem que as Escrituras nos dão um paradigma para a vida, e isso também inclui, obviamente, a tecnologia. Portanto, esses serão os dois caminhos que eu quero traçar com você nesse tempo que teremos. E antes, então, de começar de fato, aqui eu quero orar com você e pedir para que o Senhor possa conduzir esse tempo. Deus, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de meditar um pouco sobre questões que muitas vezes são esquecidas, mas que são muito importantes para que a nossa fé, mais uma vez, seja firmada no Senhor e para que a glória ao teu nome seja dada em todos os ambientes. É assim que eu te peço que o Senhor nos conduza nesse tempo agora, iluminando cada um que ouve e assiste, assim como também, Deus, também a mim, me capacitando para expor todo o assunto aqui de forma fiel, em nome de Jesus. Amém. Bem, como dito, eu quero primeiro pensar com você sobre o significado de tecnologia a partir das Escrituras Sagradas. Normalmente, nós associamos a palavra tecnologia diretamente à computação, a robôs ou coisas semelhantes a isso. Mas tecnologia é muito mais do que simplesmente a tecnologia computacional, que é exatamente isso que a gente, no dia a dia hoje, tem mais acesso. É toda a computação, todo o robô, essa questão mais automotiva, né, automática, tudo isso principalmente no nosso dia, nos nossos dias, é tratado pelo que nós chamamos de tecnologia computacional. Mas eu quero definir tecnologia com você de uma forma um pouco mais ampla, porque exatamente esse é o significado de tecnologia, e eu peço que você de fato preste bastante atenção aqui, porque essa é a definição que eu quero pensar com você durante o tempo que vamos ter aqui. Então veja o que é tecnologia. Tecnologia é a ação transformadora do homem na criação divina com vistas a gerar significado, com vistas a gerar sentido. Então, em outras palavras, o que é tecnologia? É você pegar um material bruto e refinar esse material, e o resultado desse refinamento é exatamente um artefato ou alguma coisa que vai trazer um novo significado para aquilo que você pretende fazer. Então veja, há aqui, e é muito importante que você lembre disso, há aqui uma ação transformadora do homem na criação. Então o homem vai até a criação, pega um produto bruto, transforma esse produto e cria alguma coisa com um objetivo, com um significado, com um sentido específico. Então vamos dar alguns exemplos para que isso caia melhor aí, a gente entenda melhor isso. Então, por exemplo, se você pega uma madeira, a madeira em si é um material bruto. Por outro lado, a cadeira de jantar da sua casa, por exemplo, é uma tecnologia que é fruto da madeira. Portanto, qual é o significado dessa cadeira de jantar da sua casa? O significado dela é que ela tem um sentido, ela serve para que você sente e jante. Um outro exemplo, imagine um smartphone, e o smartphone que nós temos hoje nas nossas mãos é uma tecnologia que já é fruto de outra tecnologia. Então nós temos aí a história do telefone, e durante cada avanço, cada momento desse, nós tivemos um artefato que foi desenvolvido, e a cada momento ele foi ganhando mais significado. Quer um exemplo? O primeiro telefone, ele simplesmente ligava. Os smartphones de hoje, você pode ligar, você pode assistir Netflix, você pode conversar no WhatsApp, você pode fazer N coisas. Então, perceba, de uma forma ou de outra,
há uma ação humana para transformar aquilo que está criado. Um exemplo para quem, por exemplo, trabalha em escritório, seria você pegar uma planilha Excel, certo? E você precisar usar várias fórmulas diferentes para chegar até um resultado específico. Então veja, você pegou coisas que já existem, você transformou essas coisas em certo sentido e, portanto, você tem uma ação tecnológica. Quando você usa o Excel com fórmulas específicas para chegar a resultados específicos, de tal forma que esse meio é toda uma transformação criada por você, você tem então uma ação tecnológica. A essência da questão aqui é que a ação humana cria um significado para artefatos que antes não existiam. A ação humana cria significado, cria sentido para coisas que antes não existiam. Neste sentido, todos os seres humanos, em alguma medida, são tecnológicos. Ou seja, você, mesmo que não trabalhe na área de computação, de alguma forma você lida com a criação de Deus no trabalho ou na atividade que você desenvolve, que de alguma forma você produz tecnologia. Você produz tecnologia porque você transforma o meio e aquilo que foi dado para você. Então, não tem mais para onde correr. Você precisa saber que você produz tecnologia da mesma forma que você consome tecnologia. E aqui é onde eu quero então trazer a sua mente. Ao mesmo tempo que o homem cria significados, nós precisamos lembrar que esses significados criados pelo homem não são significados absolutos. A primeira ação criadora que nós temos na Escritura, pela primeira vez da história, se assim a gente pode falar, foi uma ação exercida pelo próprio Deus quando ele diz haja luz. Mas, diferentemente do homem, Deus não cria as coisas a partir das que já existem, mas Deus cria todas as coisas do nada. Portanto, é aqui que existe exatamente essa diferença qualitativa entre o Criador e a criatura. O homem é um ser tecnológico que cria a partir do que existe. Deus é um ser perfeito em si mesmo e absoluto, que cria as coisas do nada. Portanto, nesse sentido, Deus é o significado absoluto de todas as coisas. Deus é o predicado da realidade. O Speer tem um texto, um pequeno trecho do seu livro que ele diz o seguinte: Deus é o doador de todo o significado, mas Ele mesmo não é significado. Ele está elevado acima de todo o significado à medida que Ele mesmo é autossuficiente. Deus existe de si mesmo e para si mesmo, e apenas Ele é supremo. Tudo o que é significado encontra nele seu destino, seu fim último ou seu alvo. O que nos faz, eu e você, sermos seres tecnológicos é o fato de sermos criados à imagem de Deus. Enquanto que Deus é significado absoluto, nós, seres humanos, somos significado analógico relativo a partir da criação. E aqui então nós precisamos lembrar de uma perspectiva equivocada que é muito comum no nosso meio, que é a ideia de que a tecnologia em si mesma é neutra. E o que você faz com ela é que a torna boa ou má. É a forma com que você usa ela que torna a tecnologia boa ou má. Então, por exemplo, o smartphone em si mesmo não é nem bom nem ruim. Depende de como você o usa. O carro não é bom nem ruim, dependendo de como você o usa.
Interessantemente, Postman escreve e diz o seguinte: embutido em toda ferramenta há um viés ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra, para valorizar uma coisa sobre outra, para amplificar um sentido, habilidade ou atitude mais alto que outro. Então veja, toda a criação tem em si mesma, não importa qual seja a criação tecnológica aqui, toda a criação tem em si mesma estruturas criadas a partir de ideologias já pressupostas. Portanto, nós precisamos lembrar que a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia sempre escolhe um lado, não apenas olhando para o fim, ou o sentido, ou o objetivo daquilo que foi criado, mas a partir da própria estrutura e a forma pela qual ela foi criada. Ela já escolhe um lado a partir da própria criação. E o fato é que ela escolhe o lado que o coração está. Todo ser humano tem no seu coração o centro religioso da vida. O coração humano está em busca de alguma coisa absoluta que dê sentido a ele. Como diz Agostinho numa frase conhecidíssima do seu livro As Confissões, ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Se Deus, que é significado absoluto, não for a fonte religiosa do coração daquele que produz tecnologia, então nós colocaremos outras fontes absolutas e seremos idólatras. Veja, o Deus revelado nas Escrituras é a única fonte verdadeira e confiável que devemos olhar para consumir tecnologia e produzir tecnologia. Nós não podemos olhar para nenhum outro lugar, porque em nenhum outro lugar há fundamentos absolutos. Eu quero então finalizar essa primeira parte citando Culkin, que diz o seguinte: moldamos nossas ferramentas e depois elas nos moldam. Portanto, eu e você precisamos estar atentos àquilo que nos cerca e ao significado das coisas que nós produzimos. Partindo então para a segunda parte então do nosso pensamento aqui. Eu quero mostrar para você como que nós devemos olhar para a tecnologia a partir de um paradigma cristão, a partir da Escritura Sagrada. Existem basicamente 4 formas do ser humano se relacionar com a tecnologia. A primeira forma é o que nós chamamos de rejeição. Essa primeira forma, que são as pessoas que rejeitam tecnologia, elas basicamente rejeitam completamente. Elas afirmam que a tecnologia não tem nada de bom, elas dizem que a tecnologia só traz malefício para a vida humana e, portanto, nós temos que negar qualquer tipo de avanço tecnológico, porque a tecnologia é ruim. Nós temos um segundo tipo de pessoa, segunda vertente, que são aqueles que são indiferentes. É a vertente que nós chamamos de indiferença. Esses acreditam de fato que a tecnologia é neutra. E segundo essas pessoas, por natureza, a tecnologia não é nem boa nem ruim, ela não é nem boa nem má. Os efeitos maléficos são resultados da forma como ela é utilizada. Portanto, se nós utilizarmos a tecnologia de uma boa forma, ela terá bons efeitos. Se nós
usarmos ela de uma forma ruim, ela terá efeitos maléficos. Uma terceira linha de pensamento é a aceitação. As pessoas que são adeptas a esse tipo de pensamento, eles possuem uma visão totalmente positiva da tecnologia. Então eles dizem que nós devemos aceitar a tecnologia, não importa qual seja. Eles não têm nenhuma crítica a respeito da tecnologia, eles não impõem nenhum limite à tecnologia. Eles dizem simplesmente que nós devemos desenvolver tecnologia. Por quê? Porque o avanço tecnológico, o progresso tecnológico é exatamente o que vai salvar a humanidade. Esses são aqueles que são adeptos à total aceitação da tecnologia, sem limites e sem críticas nenhuma. E por fim, o quarto é exatamente o que nós cristãos temos revelado nas Escrituras que seguir, que é o que nós chamamos de cultivo responsável. Nessa linha de pensamento, a tecnologia ela não é rejeitada indiscriminadamente como aqueles que rejeitam ela totalmente. Ao mesmo tempo, nós também não aceitamos tudo de forma desmedida, como se não fosse necessário fazer avaliações, fazer críticas pontuais, impor limites para a construção. E também a cultura responsável não é a linha indiferente. Nós cremos piamente que a própria tecnologia é construída a partir de alguma ideia, de alguma ideologia ou filosofia. Portanto, nós cremos que nós devemos nos envolver com a tecnologia, mas nos envolver de forma responsável. Então, o cristão ele é convocado a pensar a partir das Escrituras. E o que é que as Escrituras nos apresentam como paradigma para ler a sociedade tecnológica e a tecnologia que nos cerca? E é exatamente essa estrutura que eu quero pensar aqui brevemente com você. É a estrutura da criação, queda e redenção. Eu desejo mostrar para você aqui como é que nós devemos olhar para a cultura tecnológica a partir das Escrituras, pensando sobre a queda, pensando sobre a criação, pensando sobre a queda e pensando então sobre a redenção. Falando então um pouco sobre a criação. A primeira ação tecnológica humana nas Escrituras é registrada em Gênesis capítulo 1, verso 19. Nesse verso nós temos ali registrado Adão colocando o nome nos animais. E isso é um ponto interessante porque até hoje nós temos isso acontecendo. Mesmo aqueles que são rebeldes contra o Senhor, eles, por causa exatamente da imago Dei de Deus, eles, embora sejam totalmente contrários ao próprio Deus e às leis de Deus, eles como biólogos, como pesquisadores, eles ao descobrirem animais novos, eles colocam nomes. Mas isso é um fato só interessante. Então veja, o ato de nomear um animal ou alguma coisa, de certa forma, é em si mesmo um ato tecnológico importantíssimo. Isso, inclusive, nos conduz a exatamente a ideia que eu quero trabalhar com você aqui, que está registrado em Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, esse texto de Gênesis nos dá o que nós conhecemos de mandato cultural. O mandato cultural dá ao homem o dever de agir e transformar a criação que Deus fez. Em outras palavras, o mandato cultural é Deus dando ao homem o dever de agir e transformar exatamente a criação que Deus tinha colocado para o homem. Derek Schumann, em seu livro Moldando o Mundo Digital, diz o seguinte: nós devemos encher a terra
com os produtos da cultura humana, incluindo livros, arte, música, ferramentas e a tecnologia computacional. Veja, como cristãos, nós somos chamados a gerar significado a partir da criação do Senhor. Nós somos chamados a explorar e compreender a criação para que nós possamos utilizar essa criação de forma correta. Nós somos, como cristãos, chamados a expandir a criação de Deus com responsabilidade. Portanto, a ideia de dominar a terra, desse mandato cultural, traz consigo a ideia de responsabilidade. O homem é criado para dominar a terra responsavelmente, com cuidado e com zelo. Dominar a terra irresponsavelmente é quebrar a lei de Deus. E a lei do Deus Criador é como um limite entre Deus e a criação. A lei de Deus distingue qualitativamente o divino e o humano. A lei de Deus distingue quem Deus é e quem o homem é. Em outras palavras, o homem nunca poderá ser Deus. Por quê? Porque existe um limite criacional. Existe um limite ontológico entre o Criador e entre a criatura. O ponto central, portanto, da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A lei de Deus é normativa, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. E nós devemos usar exatamente essa lei no processo de redenção que nós somos também convocados a fazer. Só que nós sabemos muito bem que houve a queda. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, comeram do fruto proibido e, portanto, caíram. E toda a humanidade, todo o cosmos foi manchado pelo pecado. E isso inclui também o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico é afetado pela queda. Aquilo que antes era feito com responsabilidade, depois da queda, houveram grandes consequências que não permitiram mais com que as coisas fossem feitas com responsabilidade. Porque agora o homem ele não deseja mais se submeter à lei de Deus que direciona as suas vidas e ações, mas agora o homem ele inverte. O homem agora busca criar as suas próprias leis e viver de acordo com as suas próprias leis. E a lei de Deus, portanto, é ignorada. O Egbert Schumann, em seu livro Cristãos em Babel, diz o seguinte: a motivação de Babel procede do desejo humano de recuperar o paraíso perdido por meio da própria força. Os homens tentam deixar seu legado na terra e criar o descanso eterno e as condições para a sua utopia. Veja, isso é o que nós experimentamos durante toda a história do homem. Esse espírito de Babel não é um espírito que está apenas sobre aquele povo, mas é um espírito do coração depravado e rebelde de todo homem. É o desejo de tentar implantar na terra o paraíso que foi perdido, mas é implantar esse paraíso que foi perdido por meio da própria força. E, portanto, ao fazer e ao se direcionar a esse tipo de intenção, o homem, então, vê e começa a experimentar as consequências de tentar estabelecer uma utopia na terra. E a palavra de Deus não se cala quanto a isso. Ela revela o coração, ela revela os compromissos religiosos daqueles que não amam a Deus. Observe, por exemplo, o texto de 1 João, capítulo 4, dos versos 1 a 6, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem não é movido pelo espírito da verdade está cego e não desenvolverá a tecnologia a partir dos princípios biblicamente orientados com responsabilidade, pelo menos em algum ponto. O fato é que aqueles que são movidos pelo espírito do erro buscam constantemente subverter o domínio responsável dado ao homem pelo domínio soberano que o homem tenta ao tomar das mãos de Deus o ato de ser criador. Portanto, esses, o que são conduzidos pelo espírito da mentira, pelo espírito do tempo, eles não agem como criaturas de Deus distintas, mas eles agem como criadores da criação. Eles não seguem as normas estabelecidas por Deus. Eles as substituem por normas de Deus, pelas suas próprias. Não existe mais aquilo que Deus disse, existe o que eles dizem. E nós sabemos muito bem que esse caminho leva ao reino humano. A tentativa de estabelecer exatamente uma utopia e tentar estabelecer o paraíso na terra. O fato que nós bem sabemos é que o homem é totalmente incapaz de governar com justiça. E essa tentativa de governar com justiça do homem leva sempre à destruição e à morte. A teocracia, por exemplo, ela caminha de mãos dadas com o poder político e com a economia. Nós temos problemas grandes no mundo hoje por causa das produções tecnológicas que só visam lucro, mas que ignoram totalmente consequências futuras que porventura possam ter por causa dessas produções. Por outro lado, nós temos o tecnicismo, que tem ao seu lado a ciência como seu aliado. E o tecnicismo, a técnica, a tecnologia, juntamente com a ciência, eles formam, na visão de muitos, a solução para a humanidade. Juntos, eles exploram como senhores do mundo, não como criadores e pessoas que devem desenvolver com responsabilidade. Nós temos a poluição das águas subterrâneas, nós temos degradação das terras, nós temos novas doenças do solo que são desenvolvidas por causa de alterações feitas nas produções alimentícias, nós temos intoxicação global, nós temos perda de biodiversidade, nós temos várias coisas as quais seria impossível enumerar aqui, de consequências tecnológicas, de intervenções humanas indevidas. Em uma economia de livre mercado, precisamos lembrar que livre não é liberdade sem limites, mas uma economia de livre mercado deve ser exercida com uma liberdade unida à responsabilidade. As normas que conduzem esse mundo e essa sociedade caída são eficácia, padronização, eficiência, sucesso, segurança, confiabilidade e máximo de lucro. E aqui
é uma potencialização de lucro que não dá nenhuma atenção para a humanidade, não dá nenhuma atenção para a sociedade, é o lucro sem olhar para o meio ambiente ou para a natureza. Em resumo, nós poderíamos dizer que o grande mandamento da cultura tecnológica é: seja tão eficaz quanto é tecnicamente possível. E o segundo, semelhante a este, é: seja tão eficiente quanto seja economicamente possível. Em outras palavras, a sociedade tecnológica é movida por eficiência técnica. Não importa o resultado ou as consequências. O que importa é que nós tenhamos progresso, seja eficaz, tenha lucro, maximize os lucros, não importa o caminho ou a consequência. Portanto, a amplitude e a profundidade de uma cultura que é tecnologicamente materialista, que é exatamente essa que nós vivemos, ela sempre oscila entre esses dois mandamentos. É o mandamento da eficiência e o mandamento da maximização do lucro. E a questão é que muitas vezes nós, como cristãos, nós somos muitas vezes conduzidos por uma mentalidade do espírito do tempo. Muitas vezes nós produzimos, sim, tecnologias que não condizem com as normas estabelecidas por Deus. Nós consumimos de forma exacerbada tecnologias que não são aprovadas pelas normas de Deus. Mas precisamos lembrar que nós somos conduzidos pelo Espírito de Cristo, não pelo espírito da apostasia, não pelo espírito da rebeldia. Nós devemos nos atentar para o fato de que, ao desenvolver nossas tecnologias, ao consumir essas tecnologias, nós devemos sempre prezar pela lei do Senhor, que nós podemos resumi-la da seguinte forma: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em nós, cristãos, opera o espírito da verdade. Em nós não opera o espírito do erro. Mas eu pergunto para você, como então, diante dessa sociedade caída, como nós fazemos para restaurar, para redimir essa realidade? Os cristãos, é fato, não podem se deixar atrair por essa estrada de rebeldia do espírito do erro. Em vez disso, os cristãos são chamados para seguir o caminho da renovação. Porque esse caminho da renovação é exatamente representado na glorificação de Cristo. A redenção que temos em Cristo nos conduz à renovação. Portanto, a queda cósmica encontra também em Cristo e na sua glorificação a renovação de todas as coisas. Portanto, o nosso chamado não é um chamado que restaura apenas o nosso coração, é muito maior que isso. A redenção, a partir da visão bíblica, é que Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. O próprio Deus está operando um salvamento cósmico. Não é só sobre corações, é sim sobre corações e principalmente sobre eles, mas o governo do Senhor vai muito mais que isso. Gordon Spackman escreveu uma vez dizendo o seguinte: nada importa senão o reino, mas por causa do reino tudo importa. E deixa eu dizer para você, a tecnologia também importa. O consumo da tecnologia importa para o reino. A produção da tecnologia importa para o reino. O nosso chamado como cristãos é participar da renovação do mundo de Deus. Como é que nós fazemos isso? Ora, nós podemos, por exemplo, usar processos políticos para nos ajudar a respeito de uma lei normativa ampla e uma Constituição diferente da tecnologia, por exemplo. Nós podemos lutar e colocar leis onde os investimentos tecnológicos devem ser amigáveis para com o meio ambiente, para com a natureza, por exemplo, para com os animais, para com a cultura, para com a sociedade. Então, por meio desse processo político, nós poderíamos
ter ações que são eticamente corretas, agora são ações que são legalmente obrigatórias. Veja, a ARCAP, por exemplo, tem esse tipo de pretensão. É a restauração do mundo de Deus, por meio de Cristo Jesus, das normas e das leis postas pelo Senhor. Nós temos, por exemplo, valores ecológicos que hoje na nossa sociedade vamos colocar dessa forma, foi tomado das mãos dos cristãos porque eles se calaram, por ONGs e movimentos em prol da ecologia, quando na verdade isso deveria ser uma ação nossa como cristãos, da preservação da biodiversidade, da água, do ar limpo, de manter sempre o solo fértil, melhorando o ambiente de vida. Veja, muitas vezes há verdades bíblicas dadas a nós e que outras filosofias de vida tomam emprestado para fazer daquilo a sua religião. Nós temos a revelação do Deus verdadeiro e Ele nos chamou para redimir a sociedade que nos cerca. Nós temos um grande número de princípios normativos e muitas normas que são relacionadas a esses princípios, que nos ajudam exatamente a ir na direção correta. Existem o que nós chamamos, por exemplo, de normas criacionais, que representam a ordem de Deus para a cultura e para a sociedade. E exatamente na cultura e na sociedade que nós devemos exercer a liberdade com responsabilidade. Então, existem várias normas que a gente precisa observar para que em meio a essa cultura, em meio a essa sociedade, nós sejamos fiéis ao Senhor. Mas eu quero brevemente aqui pensar com você sobre 4 normas, já caminhando então para o fim. A primeira norma é a norma da transparência. A transparência trata da comunicação aberta e fornece basicamente informações claras e honestas, tanto do lado produtor, tecnológico, quanto também do lado consumidor. Então, por exemplo, você tem uma empresa de agricultura que produz várias coisas, vários produtos, é dever ser transparente com aquele que irá, com o consumidor, aquele que vai consumir o seu produto. E você precisa descrever com clareza tudo que foi utilizado, todo o processo que foi utilizado para produzir aquele produto. Isso é ser transparente. Do outro lado, por exemplo, dos consumidores, nós também precisamos ser transparentes. Veja, quantas e quantas vezes nós não temos consumidores tecnológicos colocando em sites como, por exemplo, Reclame Aqui, coisas que não são verdadeiras acerca dos produtos simplesmente para ter alguma barganha. Veja, o princípio normativo é um princípio da lei de Deus. É um princípio que nós não devemos mentir, não devemos dar falso testemunho. Então tudo que nós dissermos acerca da tecnologia deve ser verdadeiro, seja do produtor ou seja do lado do consumidor. Uma segunda norma é a norma da mordomia. E essa norma da mordomia inclui vários aspectos. Por exemplo, nós devemos ser mordomos em relação à economia, em relação a materiais que são administrativos, em relação ao meio ambiente, em relação a recursos humanos. O fato que nós não podemos esquecer é que a criação de Deus, ela não tem recursos infinitos. Um dia acaba, não é infinito. Portanto, nós precisamos lembrar que a tecnologia não é sobre economia. Ou seja, o resultado da tecnologia não deve ser a maximização dos lucros. Por quê? Porque os lucros devem ser colocados em conexão, devem ser ligados ao serviço a Deus e ao serviço ao próximo. Nós somos chamados então a sermos mordomos com responsabilidade. Uma terceira norma é a norma da justiça. A norma da justiça basicamente garante que alguém receba o que lhe é devido por direito.
Então isso se aplica de forma muito clara nas interações que temos com as pessoas e até com a interação que temos com a criação. Então, se formos pensar em tecnologia, a justiça ela viria à tona em questões como privacidade, questões como propriedade intelectual, questões como negociações entre trabalhadores e clientes. Isso são questões tecnológicas que precisam ser avaliados a partir de normas, visando sempre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Quarta e última norma: confiança. E confiança tem dois aspectos. O primeiro aspecto da norma da confiança lida com a confiabilidade em produtos técnicos, especialmente aqueles produtos, por exemplo, que tratam de segurança, ou que tratam sobre controle de tráfego aéreo, ou, por exemplo, sobre uma rede elétrica. Esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia deve ter um alto grau de confiança, exatamente porque é necessário para a segurança de todos os envolvidos. Mas há um segundo aspecto dessa norma de confiança que nós devemos sempre e constantemente lembrar. É o fato de que nós devemos constantemente resistir à tentação de depositar a nossa confiança na tecnologia. Tecnologia não salva a humanidade. Tecnologia muitas vezes tenta resolver os problemas que são consequências da tecnologia por meio de novas tecnologias, gerando um ciclo infinito de problemas. Por quê? Porque a tecnologia não é a salvação da humanidade. Pelo contrário, sabemos que quem redime o mundo, quem redime os homens é o Senhor Jesus Cristo. Todas essas normas aqui que nós conversamos, essas 4 normas, apenas para exemplificar, que temos várias outras, elas podem ser resumidas naquilo que falamos durante todo o tempo aqui. Em amar Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. Então veja, essas normas, elas não ditam exatamente como nós devemos agir, mas essas normas apontam um caminho que nós devemos seguir. Eu quero finalizar com você pensando exatamente na esperança que não está na tecnologia, que ela não nos dá e nunca dará. É a esperança da cidade jardim, a esperança de que toda a história da humanidade irá culminar nesse fato, no fato de que o Senhor Jesus Cristo será glorificado no último dia. E Ele virá para uma cidade jardim, Ele trará junto consigo os novos céus e a nova terra, onde teremos ali as tecnologias que produzimos, mas agora redimidas de forma radical, mas também teremos ali o jardim. Teremos aquela perfeição na relação com Deus novamente, só que agora de forma ainda maior. Nós teremos a redenção do nosso Deus, de forma completa e total, sem mais possibilidade de queda. Tecnologia não nos dará isso. E, portanto, eu quero convidar você a ler junto comigo o texto de Apocalipse, capítulo 21 até o 22, alguns versículos, e sempre lembrar que quando pensamos em tecnologia, pensamos em significado. Quando pensamos em significado, pensamos naquele que é o significado absoluto de todas as coisas. E quando pensamos nele, nós lembramos que ele tem um paradigma para nós. Ele nos mostra a história da humanidade e da tecnologia a partir de 3 pilares. A partir da criação, a partir da queda, mas a partir da redenção. Nós somos chamados, queridos, a olhar
para o nosso Deus, receber o chamado dele e ir na sociedade, como a gente começou falando, na casa em que nós vivemos, a casa tecnológica, esse mundo e essa sociedade, e redimi-la, pondo e seguindo as normas estabelecidas pelo Criador. Apocalipse então 21 diz o seguinte, relatando exatamente essa vista gloriosa da volta de Cristo. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Criação, queda, redenção. Nós somos chamados a caminharmos como peregrinos, rumo à cidade jardim. Quero finalizar lendo uma frase do Frederick. Ele diz o seguinte: se quisermos que nossas criações sejam verdadeiras, bonitas e boas, temos que cuidar de nossos corações. Portanto, cuide do seu coração. Olhe para Cristo, a lei normativa para a redenção desse mundo. Vem dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua salvação. Obrigado pela cidade jardim, esperança das nossas almas. Obrigado pelo dom tecnológico que o Senhor deu a todos nós, todos os homens. Somos criadores, mas somos criaturas. Somos criadores relativos e encontramos nosso significado em Ti. Nos conduz nessa vida e nessa empreitada. Abençoa, Deus, a Arcap. Abençoa suas ações agora, a partir desse momento, de forma oficial. Abençoa cada pessoa envolvida, dá direções a cada um, para que cumpramos fielmente a missão que nos foi dada. Em nome de Jesus. Amém.